Olá, amigos da Bíblia Sem Maquiagem! Hoje nós vamos espremer as leituras do capítulo 25, dos versículos 12 ao 18, e 1 Crônicas 1, dos versículos 28 ao 33. É dia de vocabulário. O vocabulário bíblico vai enriquecendo o vocabulário do nosso dia a dia. Por exemplo, o título deste trecho, que se trata da descendência. Em 1 Crônicas 1, dos versículos 28 a 33 também, a descendência de Ismael e de Quetura. E você, tem descendentes? Se você observar bem, tem nome diferente para a mesma pessoa no livro das Crônicas. Em casa também. Mas essa mesma descendência também se traduz com outros nomes. No capítulo 5, versículo 1, são gerações. Nos capítulos 10, 5 e 17, dos versículos 4 ao 6, são nações. No capítulo 17, versículo 16, são povos. No capítulo 24, 4 é parentela. Neste capítulo, no versículo 16, vem como famílias. Mas tudo é a mesma coisa. Da mesma semente se produzem muitos frutos. Ismael surgiu no capítulo 16, dos versículos 11 ao 18. O anjo do Senhor deu este nome a ele, não foi assim mesmo? Portanto, ele é o primogênito de Abraão. Da primogenitura e sua importância, nós já vimos falando desde o capítulo 4, na história de Caim e Abel. Mas daqui a pouco, no final dessa história, dos versículos 31 ao 34, eu volto a falar neste tema com mais elementos estes que trazem muitas divergências nas diferentes denominações religiosas. E quanto ao primogênito de Ismael, é Nebaiote, aqui mesmo no versículo 13. Nebaiote não tem história própria, mas o nome dele vai estar nos capítulos 28, 9 e 36, 3, sendo irmão de uma filha de Ismael. Atenção desde já, que essa filha não consta na lista dos descendentes de Ismael. O filho seguinte, Quedar, pode não ter história própria, mas deixou muitos rastros. Olha só em quantos livros vai falar nele. Dos filhos Abdeel e Mibsam, nada consta. Mas eu tenho a impressão de que o nome Mibzar, do capítulo 36, 42, é uma variante de Mibsam. Será? De Misma, no versículo 14, eu não encontrei mais referências. Mas já tem profecia contra Dumá, em Isaías 21, 11. De Massá, nós vamos ter mais informações no Êxodo 17, versículo 7, quando Moisés vai dar este nome ao lugar de uma das contendas dos filhos de Israel. E abrindo o versículo 15, com um nome que é popular até hoje, Haddad. Conhece algum? Olha quanto Haddad tem na Bíblia. Depois vem Tema, Temã ou Temá, depende da ocasião. Este nome também é bastante popular aqui e está em todos esses livros que eu selecionei. Nem sempre é o mesmo personagem, viu? Dos filhos de Etur, Nafis e Quedemá, não se encontra mais informações. Agora, no versículo 16, revemos desde quando o homem começou a se organizar, construindo ruas, cidades, torres, vilas. Mas é a primeira vez que se fala em castelos, porque antes viviam em tendas. No capítulo 21, versículos 22 e 32, apareceu o primeiro príncipe na história do pacto de Abimeleque com Abraão. Mas aqui são os 12 príncipes prometidos a Abraão no capítulo 17 e 20, porque Deus não falha nas suas promessas. Onde mais vai falar dos príncipes? Nestes livros aí. No versículo 17, mais 3 repetecos. A origem dos parabéns a você, expirar e morrer, e congregar, sendo que os dois últimos são neste mesmo capítulo. Note
que no versículo 8, Abraão foi congregado ao seu povo. Agora, Ismael foi congregado ao seu povo. Até a morte os separou. O versículo 18 diz que os filhos de Ismael habitaram desde Avilá até Sur, que é uma grande extensão territorial. Se esta Avilá for a mesma do capítulo 2, versículo 11, porque esta Avilá fica para os lados do Iraque, enquanto que Sur está em frente do Egito, como diz a própria história. Nesse mesmo lugar, Saul vai fazer uma guerra aos amalequitas, em 1 Samuel 15, versículo 7. Observe que no capítulo 21, versículos 20 e 21, descreve o lugar que Ismael habitou como deserto de Parã. No capítulo 13, versículo 10, Ló levantou os olhos e viu que a terra era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Qualquer semelhança é pura coincidência. No capítulo 10, 22, um dos filhos de Sem leva o nome Assur, e os estudiosos dizem que daí provém o nome Assíria, do capítulo 2, 14, e o capítulo 2 trata do Jardim do Éden. E agora? Pensar, professor, pensar. Egito e Assíria vêm juntos constantemente. Veja em Oséias 7:11. No versículo anterior, diz que Ismael expirou e morreu. Agora, diz que ele fez o seu assento. Então, primeiro morreu, depois fez o seu assento? Faz parte das inversões da Bíblia. Mas aqui é claro que está falando dos filhos de Ismael, que ficaram no mesmo lugar. Essa palavra assento já foi apresentada no capítulo 21, 16, na história de Agar e do próprio Ismael. Portanto, nada de novo com os assentamentos. Segue com mais uma promessa cumprida por Deus. No capítulo 16, 12, Deus não disse a Agar que Ismael habitaria diante da face de todos os seus irmãos? Tá aí. Só nessa frase tem 3 detalhes. O seguinte é a face, conhecida desde o capítulo 1, versículos 2, 29. Era a face do abismo, das águas, da terra. E o último detalhe que eu destaquei é todos os seus irmãos, considerando-se que ele só tinha um irmão ali, Isaque, porque os outros, os filhos de Quetura, foram enviados ao Oriente no versículo 6. E lá vem de volta a dúvida sobre a extensão territorial que eles ocuparam. Falando em irmãos, eu lembrei de fazer também um mapinha da família de Ismael, para ver se encoraja você a continuar fazendo cada vez que surgirem pessoas novas. É parte do passatempo que eu falei que você vai encontrar na Bíblia. No capítulo 6, eu fiz o mapinha de Adão e Eva até os 3 filhos de Noé. No capítulo 24, eu fiz o mapinha das famílias de Abraão e Naor, para você reconhecer o grau de parentesco entre Isaque e Rebeca. E agora, vamos montar a árvore genealógica de Ismael, com contradições. Aí estão os 12 príncipes prometidos por Deus a Agar, no capítulo 16. Então, partindo desse princípio, chegamos à conclusão que Deus nos conhece desde antes de nascermos. Como diz Isaías 43:1, 44:2, 49, versículos 1 e 5, e Paulo também, na carta aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 15. Lembra que eu comentei que andei lendo aquele livro que não está na Bíblia, mas tem citações sobre ele? O livro de Jazar ou Jazer? Então, no livro de Jazar, diz que Ismael teve 2 mulheres. Lá, no capítulo 21, versículos 17 e 18, a primeira esposa se chama Meribá.
Com Meribá, ele teve 4 filhos e 2 filhas. E de fato, logo no capítulo 28:9, veremos que um dos netos de Abraão vai casar com uma filha de Ismael, irmã de Nebaiote. No capítulo 36:3, ela vem com outro nome. Depois, no versículo 36 do capítulo 21 de Jazar, Ismael expulsou Meribá. No versículo 37, já arrumou outra, cujo nome é Malcute. Com Malcute foi que ele teve Misma, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. Sendo assim, estes últimos 8 são meio-irmãos de Nebaiote, Quedá, Abdeel e Mibzão, né? De qualquer maneira, quem é a outra filha que Ismael teve com Meribá? Mistério. Não tem o nome dela no livro de Jazar, ou Jazer, ou o livro do reto, que é como está na Bíblia. Aí fica difícil, né? Você encontra mais detalhes sobre a família de Ismael no capítulo 25 de Jazar, a partir do versículo 14. Parece besteira, mas estes pequenos detalhes é que fazem as grandes diferenças quando eles criam as várias denominações religiosas. Enfim, vamos encerrando por aqui com mais este montão de coisas para você analisar. A Bíblia Sem Maquiagem volta logo para a próxima leitura deste mesmo capítulo 25, dos versículos 19 ao 23. Agora, com os descendentes de Isaque. Até lá!